Olá, mulherada, tudo bem? Sejam muito bem-vindas ao nosso segundo dia da Semana das Mulheres Livres do Vaginismo. Ontem nós falamos um pouco sobre o que é vaginismo, sobre como o vaginismo afeta a vida das mulheres e sobre quais são os relatos do que as mulheres sentem quando se tem vaginismo, né? Se você não assistiu a aula de ontem, voltem lá que ainda está disponível, tá bom? Assistam e depois venham assistir essa daqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as causas do vaginismo, sobre quais são os tipos de vaginismo. Quais são os tipos de vaginismo? Temos 3 tipos de vaginismo. A fisioterapia atua especificamente em 2 tipos apenas e um terceiro tipo apenas a psicologia consegue tratar, tá bom? Vou falar um pouquinho de cada um. Qual que é o primeiro tipo de vaginismo? O vaginismo primário. É aquele vaginismo que afeta mulheres que nunca tiveram relação. Então elas vão tentar colocar um absorvente interno, não entra. Tudo bem, até aí elas acham que tá tudo bem, afinal elas são virgens, né? Então faz sentido não entrar um absorvente interno. Então, elas vão tentar ter a sua primeira relação sexual. Muitas vezes elas percebem isso no primeiro relacionamento ou logo após o casamento, lá na lua de mel, onde elas vão tentar ter a primeira relação e não penetra. E até aí elas acham que tá tudo bem, afinal é a primeira vez dói mesmo, então vamos continuar tentando. Daí ela vai lá e tenta mais uma vez. E nada. E vai lá e tenta outra vez. E nada. E elas permanecem virgens. Elas simplesmente não conseguem perder a virgindade por nada. Ou quando conseguem perder a virgindade, assim, muito sacrifício, muita resistência. Ou seja, o canal vaginal tá mega fechadinho e consegue penetrar um pouquinho do pênis. Mas mesmo assim é com muita dor, com muita ardência e elas vão tentando e a dor ao invés de melhorar só piora e elas param de tentar a penetração vaginal ou às vezes continuam por conta do parceiro para não frustrar o parceiro, mas elas continuam tendo dor, continuam tendo resistência, continuam sentindo como se não coubesse um pênis lá dentro, como se houvesse uma paredezinha dentro do canal vaginal. Esse é o tipo primário. Agora vamos falar do tipo secundário. O vaginismo secundário afeta aquelas mulheres que já tiveram uma vida sexual normal e a partir de um determinado momento ela passa a ter dor. Então, por exemplo, o que pode causar isso numa mulher? Ela teve filho, então ela antes da gestação e durante a gestação, vida sexual normal, sem dor, zero dor. E ela teve um filho. Ficou 40 dias pós-parto sem ter relação sexual. E na volta da relação, ela começa a ter dor e sentir incômodo. E a cada vez que ela vai tentando com mais dor, é como se a gente estivesse mostrando para o inconsciente de que sexo é ruim, sexo dói. Então, o nosso inconsciente vai lá e começa a contrair mais ainda o assoalho pélvico até que se forma o vaginismo, ou seja, até que se instala uma contração, uma contratura e a contração involuntária acontece sempre, toda vez que ela vai tentar ter uma relação, até que ela nunca mais consegue ter uma relação com penetração normal, sem dor, sem incômodo e sem sentir essa resistência. Então esse é o tipo secundário. Eu dei apenas um exemplo, mas ele pode acontecer com qualquer mulher em qualquer momento da vida. Então pode ser após um quadro de vaginose, por exemplo, aonde a vaginose é uma infecção no trato vaginal, né? Quem tem vaginose tem uma sensibilidade maior ali no canal vaginal, tem uma ardência, tem uma coceira e às vezes durante a relação sexual dói. Então ela vai lá, tenta ter uma relação sexual com vaginose e a relação doeu. Ela tinha uma vida sexual normal antes. Daí, a partir do quadro de vaginose que deu uma ardênciazinha, ficou registrado na memória celular dela, ficou registrado ali no inconsciente dela que sexo dói. Por quê? Causa uma memória de dor. Não acontece sempre, mas isso pode acontecer de inconsciente falar, bom, isso doeu, então eu vou me proteger e vou tentar contrair um pouquinho mais. E na hora da próxima relação dela, vai estar um pouquinho mais contraída a musculatura, fora a ardência da vaginose, então vai doer mais. E isso vai acontecendo consecutivamente até que se torne o vaginismo. Então, pode acontecer por vários outros motivos, tá? Recapitulando, o vaginismo tipo secundário é aquele vaginismo
em que aparece na mulher ao decorrer da vida, quando ela já teve uma vida sexual normal, ela já conseguiu fazer exame normalmente, ela já conseguiu usar absorvente interno normalmente, vida normal, e a partir de um episódio, pode ser um abuso também, enfim, vários motivos. Eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. A partir desse momento, ela passa a ter dor na relação, ela passa a ter esse incômodo tão forte, até essa contração muscular involuntária instalada nela, tá? E temos também o terceiro tipo de vaginismo, que é o vaginismo terciário, conhecido também como vaginismo situacional, ou seja, a mulher só tem vaginismo em certas situações. Um exemplo claro disso é, por exemplo, uma mulher que consegue ter relação normal enquanto ela não está realmente apaixonada pela pessoa e quando ela se apaixona, ela não consegue mais ter relação. Ou quando dentro do casamento dela ela não consegue ter relação com o parceiro e fora do casamento ela consegue ter. Isso é o vaginismo situacional. Também é uma contração involuntária que acontece ali na musculatura, mas esse é resolvido apenas com psicólogos, tá bom? Com apoio psicológico, porque não está 100% instalado no físico ainda, já que em algumas situações ela consegue sim ter relação sem dor normalmente. E agora que vocês já sabem quais são os tipos de vaginismo, nós vamos falar um pouquinho sobre as causas de cada um deles, né? Quais são as possíveis causas que podem levar uma mulher a ter vaginismo? Uma das causas muito comuns é a educação sexual rígida ou a falta de educação sexual na vida da mulher. Vamos supor, lá com 3 anos mais ou menos, a criança começa a fazer o autoconhecimento íntimo dela. Ela começa a se tocar. E ela descobre que a região íntima dela dá uma sensação boa quando é tocada. E a criança não sabe que é uma coisa que ela tem que fazer sozinha, que ela não pode deixar as outras pessoas verem ela fazendo, por exemplo, que é esse autoconhecimento, a masturbação infantil conhecida também. E muitas vezes faz na frente do pai, na frente dos adultos, na escola, por exemplo, e quando algum adulto vê ela fazendo isso, vai e briga. Fala que aí é uma região que não pode ser tocada, é muito feio fazer o que ela está fazendo, enfim, os adultos acabam sendo muito rigorosos ao repreendê-las. E a criança internaliza isso, entende isso lá no inconsciente como uma coisa realmente muito errada e nunca mais faz. E quando ela se torna adulta, mesmo ela já tendo consciência de que não há nada de errado em fazer isso, mesmo ela já tendo consciência de que ela quer ter uma relação agora com o parceiro, o inconsciente dela tá ali apitando sem ela perceber, ou seja, não é conscientemente, meninas, é inconscientemente ele tá falando pro corpo dela, tá dando reações pro corpo dela, falando, isso é errado. Isso é errado. E quando tem alguma coisa de errado acontecendo, o que o nosso corpo faz? Contração muscular. Esse é o nosso mecanismo de defesa. Então, o nosso assoalho pélvico vai lá e se contrai, tentando protegê-la. Falando mais um pouquinho agora sobre a educação sexual rigorosa, né? E ainda na fase de desenvolvimento da mulher, quando ainda é criança, os pais às vezes acabam pegando muito no pé em relação a não namorar, a não engravidar. Se namorar, vai apanhar, não faça sexo, é muito errado. Enfim, esse tipo de frase que vai internalizando o inconsciente, vai pegando como certo. E mesmo quando ela conscientemente tem noção de tudo, entende tudo como certo ou errado, mesmo assim inconsciente dela, que já tem uma crença formada, que foi formada lá na infância, durante a educação sexual dela, já começa a apitar para o corpo dando essa mesma resposta, tá? Eu quero que vocês entendam que toda a resposta da contração muscular, na verdade, é feita como um mecanismo de defesa do corpo. É o corpo querendo defender a mulher de alguma coisa que o inconsciente acha que é errado. Mas começa aqui no inconsciente, porém se torna físico. Por isso que tratamos com fisioterapia também, tá? Só a psicologia não trata quando já está 100% instalado no físico da mulher. Ela faz essa contração involuntária sempre que tá no momento em que o inconsciente acha que é um perigo. Agora falando um pouco sobre a falta da educação sexual, né? Quando a mulher não entende nada de relação sexual, mal entende como é a região íntima dela, vou pegar aqui minha vulva para mostrar para vocês.
Elas não entendem, por exemplo, que temos dois canais diferentes, a uretra e a vagina. Muitas acham que é o mesmo canal. Muitas não entendem como que vai acontecer esse processo de penetração. Vai penetrar? Vai até onde? O meu canal vaginal tem fim? Não tem? Muitas não sabem. No finalzinho do canal vaginal é o útero, tá? Então, o canal vaginal não dá para os órgãos, ele dá para o útero e não tem como perder nada ali dentro. A não saber disso, vão muito inseguras para a primeira vez. Então, essa insegurança toda já pode causar também uma contração involuntária, porque é o corpo querendo protegê-la do desconhecido. Outra possível causa do vaginismo é a educação religiosa rigorosa. Dentro das religiões, muito se fala que sexo é errado, que sexo é pecado, que sexo não pode, que é isso, é aquilo, enfim. E mesmo depois que a mulher se casa, aquela mulher que tentou ali fazer tudo certinho, dentro do que ela aprendeu com os pais, dentro do que ela aprendeu dentro da religião dela, o inconsciente dela já captou que sexo é errado também. Então, lá na primeira tentativa dela, mesmo pós-casamento, ou às vezes antes do casamento, onde a mulher já está se sentindo culpada porque está fazendo alguma coisa que ela aprendeu que era errado, vai fazer a contração involuntária e vai se instalar o vaginismo. Mais uma possível causa é o medo da primeira vez. Por exemplo, todas as amigas estão perdendo a virgindade, menos ela. E todas as amigas falam assim, nossa, perder a virgindade dói, hein? A primeira vez dói muito, se prepara. Eu tenho a história de uma paciente que ela não tinha medo nenhuma da primeira vez dela, estava super empolgada para a primeira vez dela, mas no casamento, ela deixou para perder a virgindade pós o casamento, e no casamento dela, terminando o casamento, uma tia dela estava ajudando ela a tirar o grampo do cabelo e ela reclamou que doeu e a tia dela falou assim, isso não é nada perto do que tem por vir agora, que no caso seria a primeira relação sexual dela após o casamento. Ficou tão marcado na mente dela essa frase que ela foi com muito medo para a primeira vez. Ela foi realmente esperando uma dor tão grande. E lembrando que a contração involuntária acontece como uma forma de proteção, o corpo dela já contraiu para proteger ela daquela dor que ela estava esperando sentir. E como o assoalho pélvico dela se contrai involuntariamente, como uma maneira de proteção, quando a musculatura se contrai, realmente forma uma parede, realmente dói, realmente arde, ela realmente sentiu toda essa dor na primeira vez dela. E a primeira vez acabou não acontecendo e se instalou a partir daí um vaginismo, tá? Então essa é uma das causas muito importantes também. Então é muito legal você ir bem esclarecida para a primeira vez. Você ir entendendo que a primeira vez não precisa necessariamente ser dolorida. Para cada mulher é de uma maneira. E se tá doendo mais do que você suporta, alguma coisa de errado há aí. Outra causa muito comum de vaginismo é a pancada na região íntima. Então, as mulheres ainda na infância muitas vezes acabam batendo. Muitas das vezes, a grande maioria já bateu a vulva, a vagina no cano da bicicleta. E às vezes sangra, às vezes causa algum trauma ali na região que inconscientemente causou uma dor tão grande que tudo que acontece ali na região, o inconsciente já entende que vai causar aquela dor que ela sentiu novamente quando teve esse trauma. Então a contração muscular no assoalho pélvico se instala novamente. Outra causa muito importante também do vaginismo é o abuso sexual. Então as mulheres, quando são abusadas sexualmente, elas vão ter uma relação que elas não querem. Pode ser um abuso sexual com penetração ou sem penetração, tá bom? Porque tudo que faz as mulheres se sentirem invadidas, tudo que faz com que elas tenham essa sensação de que passou do limite delas. Lembra que eu falei um pouco tempo atrás que o assoalho pélvico ele é muito emocional? Pois então, ele vai se contrair. Principalmente se for a penetração realmente vaginal, né? Durante o abuso. E causa um trauma tão grande, e não é só inconscientemente como os outros motivos, né? Esse também é um trauma consciente. Então ela vai ter medo de ir para a relação sexual e conscientemente ela vai ver muitas vezes cenas do que aconteceu com ela e isso já vai fazendo a contração involuntária, consequentemente. Esse tipo, é importante frisar que esse é um outro
tipo onde a causa não pode ser tratada apenas com fisioterapia, tá? É necessário o apoio psicológico dentro dele, porque a gente tem que ajudar a mulher a esquecer esse trauma, além de tudo, a superar esse trauma. Por último, e não menos importante, outros tipos de casos são casos como o pós-parto, como infecções, candidíases, aonde a musculatura, a região íntima passa por um processo que pode causar dor. E quando a mulher vai ter alguma relação sexual, ela sente esse incômodo, sente essa dor, o corpo entende que aquilo não tá legal e começa a fazer contração, tentando proteger. Cada contração faz a penetração ficar mais dolorosa, cada vez mais dolorosa, até que se instala o vaginismo. Bom, tudo isso que eu falei são possíveis causas do vaginismo, tá? Existem sim outras causas, existem várias outras causas, desde um exame ginecológico dolorido, um toque durante o trabalho de parto dolorido, existem diversas outras causas. É muito importante você avaliar se você tem algum desses sintomas, é importante você parar e pensar: por que será que eu tenho? Será que aconteceu alguma coisa comigo? Será que eu já passei por algum desses episódios? Porque isso é autoconhecimento. Vocês já começarem o processo de cura. A gente começa por aí o processo de cura. Lógico, tem muitas outras coisas necessárias no processo de cura. Eu quero frisar aqui mais uma vez que o vaginismo tem 100% de cura. E aqui hoje, no nosso segundo dia, se você tem vaginismo, com certeza você já se identificou com alguma das coisas que eu estou falando. Com certeza você ainda está pensando assim: tá, eu tenho, mas eu duvido que eu consiga me livrar disso. Eu quero que vocês entendam que sim, você consegue se livrar disso, tem cura. Não aceite a condição de ter dor durante a relação. Não aceite a condição de não conseguir ter uma vida sexual normal, ter uma vida saudável, de não ter uma vida saudável, aliás, né? De deixar de ir ao ginecologista, deixar de fazer exames, deixar de fazer um tratamento necessário porque tem medo, deixar de usar um absorvente interno porque não consegue. Enfim, eu quero que vocês entendam que vocês tem que se livrar disso, tá bom? Bom, e falamos muito sobre questões psicológicas, né? E nada mais justo do que trazer alguém que entenda muito sobre psicologia para falar no nosso próximo dia, que será o terceiro dessa nossa semana das Mulheres Livres do Vaginismo. Então, para amanhã, nosso terceiro dia, teremos uma convidada muito especial para falar com vocês sobre questões psicológicas dentro do vaginismo. Eu sou fisioterapeuta pélvica, né? Como eu já falei para vocês ontem. Eu entendo muito das questões psicológicas, mas trarei alguém que realmente trabalha apenas com isso. Então vai ser muito bom. Não percam amanhã. Já deixem marcado na agenda, já deixem o despertador para tocar, para que vocês possam entender mais sobre as questões psicológicas que abrangem o vaginismo e as mulheres que têm vaginismo. E se você ainda não está dentro do meu canal exclusivo lá no Telegram, entre, porque por lá estão rolando outras coisas, tá bom? A Semana das Mulheres Livres do Vaginismo não está só aqui nesses vídeos, está rolando no Telegram. Se você tem dúvida, vai até lá, tire suas dúvidas. Se você quer participar mais, vá até lá, tá bom? Não deixe de participar. Espero vocês amanhã com uma convidada muito especial. Um beijo, até amanhã!